galerinha. O Ítalo Eliminou aquele patinho. Olha lá, por que, galerinha? Porque ele mandou o chute forte. Chute forte. Agora é eu e o Ítalo, galerinha. É, vai. Aí, vou meu pegar pato. a É meu posição. Não deu nem. Aí, galerinha, nem deixou eu tocar na bola, é ruim demais, galera. É meu pato, galerinha. Ó, não deixou nem eu tocar, galerinha. É meu pato. O que você fala disso? Tá vendo meu pé favorito? Ele pegou na mão. Fala, meu Deus, galerinha. Agora é eu e o Lucas, galerinha. Galerinha, acompanha pra ver quem vai ser o campeão de hoje, galerinha. Eu vou gravar. Olá, fala aí, meu pato. Como é que foi que você fez aquilo ali, meu? Sem domínio. Fala, meu Deus.